Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje eu estou aqui para mais um livro do quadro Os Piores Livros Cristãos de Todos os Tempos. No ano passado eu li o primeiro livro indicado por vocês e teve muita gente que defendeu aquele livro. Sim, eu nem achei tão ruim quanto as pessoas falaram, mas mesmo assim recebi diversos xingamentos porque coloquei este livro como um dos piores livros cristãos de todos os tempos. Se você ainda não sabe de qual livro eu estou falando, eu vou deixar lá embaixo na descrição e no primeiro comentário desse vídeo e aqui nos cards também, para que você veja esse primeiro vídeo deste quadro, Os Piores Livros Cristãos de Todos os Tempos. Pois bem, hoje eu estou aqui para fazer este quadro do ano de 2020 e o livro escolhido foi indicado por vocês também. Eu leio sempre um livro que vocês indicam, então lá nos comentários deixe aqui qual é o pior livro cristão que você já leu em toda a sua vida. Quem sabe ele não aparece no próximo ano nesse quadro. Sim, eu vou fazer apenas um por ano, porque eu não aguento ler tanto livro ruim assim. Vambora! Mas antes, se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você não deixou o seu joinha, deixe o seu joinha. E se você puder, torne-se membro e ajude o Livros e Teologia a espalhar boa teologia pela internet. Muito bem, no livro de hoje nós temos um autor muito polêmico. E na verdade eu poderia ler qualquer outro livro desse autor que eu acredito que vocês achariam como um dos piores livros cristãos de todos os tempos. É um autor polêmico, faz declarações polêmicas, como por exemplo, você tem a borracha do destino, ou só você pode impedir os planos de Deus para a sua vida. Sim, você já sabe de quem eu estou falando. E eu preciso aqui fazer um meia-culpa, porque sim, em um período passado, em um tempo passado, eu utilizei sim algumas coisas desse autor na minha vida cristã, por assim dizer. Sim, eu cometi esse pecado. Vamos conhecer o autor? Eu estou falando de Tiago Brunet, da editora Vida, o livrinho aqui, Dinheiro é Emocional, Saúde Emocional para ter Paz Financeira. E aí você pode estar se perguntando, mas Rafael, não é livro cristão? Sim, esse livro se propõe a ser um livro cristão, se propõe a falar de dinheiro, a maneira bíblica ou a maneira cristã de se tratar o dinheiro. Tanto que muito daqui do que é utilizado são citações bíblicas e passagens bíblicas para dar embasamento àquilo que o autor está falando. Vamos conhecer um pouquinho da vida desse autor. Tiago Brunet, além das declarações polêmicas, é CEO do Instituto Destiny. Na verdade, ele é o criador desse instituto. E aí, levando em consideração tudo isso, eu pensei, caramba, eu também sou CEO do Livros e Teologia e não sabia. Porque basta você criar alguma coisa e colocar o seu nome de CEO. Mas é interessante isso, né? As pessoas criam lá os seus ministérios e colocam lá, né, para ficar bem bacana, CEO de tal ministério ou CEO de tal empresa. Então, eu decidi que de agora em diante eu sou também o CEO do Livros e Teologia. Ele é graduado em teologia, mas veja que coisa interessante. Eu pesquisei e não consegui encontrar onde ele fez a sua graduação em teologia. Ele não coloca aqui no livro e eu também fui atrás, inclusive entrei na página lá do Instituto Destiny e também não achei em qual local ele fez teologia. E isso não me espanta, porque durante o livro nós vamos ver que o seu principal compromisso não é com a teologia, e sim com a questão do coach. Ele é formado em Master Coach pela Florida Christian University, em Orlando, nos Estados Unidos. E como eu disse, nós percebemos que aqui ele tem orgulho de falar que é formado por essa Florida Christian University em Master Coach, mas parece que não tem tanto orgulho assim de falar da sua formação em teologia. E durante o livro nós vamos ver que ele vai fazer o seguinte, basicamente ele vai pegar teorias coachings e vai para a Bíblia achar base para aquilo que ele já acredita na questão do coach. Esse é o fundamento desse livro. Ele tem uma crença firmada nas teorias coaching, e aí ele vai para a Bíblia para pegar textos fora de contextos e embasar toda a sua teoria coaching a respeito do dinheiro. No prefácio nós ficamos sabendo que o autor teve um ponto de virada na vida dele, né? Que foi quando ele quebrou. E aí ele vai contar o que aconteceu, por que ele quebrou, e ele vai começar então a partir ali o seu embasamento a partir desse ponto de virada que ele chama de quando ele realmente quebrou e não tinha mais dinheiro para fazer
coisa alguma. E aí ele decidiu ler sobre finanças, ele começou a ler tudo o que podia sobre finanças. Você vai perceber que a solução do autor para tudo está em você, está no seu potencial, está naquilo que você pode fazer, e Deus é um mero detalhe, ok? Então, durante todo o livro isso fica muito claro, olha, é você que vai fazer, as declarações polêmicas dele deixam isso bem claro, e é você que tem potencial, é você que tem que fazer isso, é você que tem que fazer aquilo, e se você fizer tudo isso, é bem capaz que Deus possa te ajudar e você então pode prosperar. Logo no início do livro, nós já temos um exemplo da confusão que o autor faz na questão teológica, quando ele vai exemplificar a traição de Judas. E ele vai falar então que Judas traiu Jesus não por causa do dinheiro, não por causa da sua ganância, não por causa da maldade no seu coração, mas por causa que Judas estava confuso emocionalmente. O que fez Judas trair Jesus foi a sua confusão emocional. Ainda na introdução ele vai dizer o seguinte: a educação bíblica neste caso é o nosso GPS para a estrada esburacada que é a vida. Bíblia não é religião, é a fonte de toda sabedoria e inteligência. Literalmente um manual de instruções para a vida. Conecte-se a ela e, independente de sua religião ou crença, estará preparado para prosperar. Sim, ele está falando o seguinte, olha, não importa no que você acredita, mas siga os princípios bíblicos que vai dar certo na questão financeira. E isso é muito interessante porque, no fundo, o que ele está querendo dizer é: não importa se você entende, se você acredita, se você crê, se você foi renovado pelo Espírito Santo, o importante é seguir os princípios bíblicos para ficar rico. Ok? Você não precisa acreditar da maneira correta, você não precisa crer da maneira correta, você só precisa utilizar a Bíblia como uma forma para você prosperar. No fundo é isso que ele deixa bem claro nessa declaração. E declarações assim nós teremos durante todo o livro. Declarações que vão instrumentalizar a Bíblia apenas como uma ferramenta para que você viva bem. E você nem precisa acreditar naquilo. É apenas um GPS para que você chegue onde você quer chegar. Muito bem, pessoal, eu vou trazer aqui alguns destaques que eu coloquei em cada um dos capítulos, ou pelo menos em alguns capítulos, para que você tenha uma ideia do tipo de teologia que você vai encontrar nesse livro aqui. Eu devo dizer que, diferente do outro livro, do primeiro livro desse quadro, Os Piores Livros Cristãos de Todos os Tempos, esse livro aqui realmente é muito ruim. Esse sim merece estar completamente dentro desse quadro. Lá na página 33 do primeiro capítulo, que eu dei o nome de Lendo as Escrituras de Modo Diferente, sim, Tiago Brunet vai ter uma maneira toda peculiar de ler as Escrituras, ele vai dizer que o homem nasce bom e o que molda o homem para o bem ou para o mal são as suas experiências na infância. Então sim, ele vai defender aquela história de que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, é mais ou menos isso, ignorando completamente a questão do pecado e da maldade que já está dentro do coração do homem quando ele nasce. Depois, durante o capítulo, nós vamos ter diversas frases de efeitos e essas frases que você está acostumado a ver aí na internet, inclusive em forma de meme. Sim, você vai ver algumas frases dessa aqui nesse livro. Outra coisa interessante que eu percebi logo no primeiro capítulo é que a prova de que aquilo que ele está falando é verdade é a própria experiência pessoal dele. Essa é a única prova que ele dá de que aquilo que ele está falando é verdade. A própria experiência pessoal. Então, se aconteceu com ele, obviamente vai acontecer com todo mundo e as regras são as mesmas para todo mundo. Ou seja, se você fizer o que ele fez, com certeza você vai ter o mesmo resultado que ele teve. Essa é a única prova que ele dá de que aquilo que ele está falando dá certo. Além disso, nós temos nesse primeiro capítulo uma coisa bem interessante, que é a interpretação de Tiago Brunet para aquele texto onde Jesus tem que pagar o imposto do templo. Sabe, aquele que tem que pescar lá o peixe, encontra a moeda na boca do peixe? Pois bem, Tiago Brunet vai utilizar esse texto para dizer que Jesus ensinava segurança emocional para os discípulos. Ou seja, ele vai dizer que essa técnica que ele está ensinando aqui, Jesus já ensinava lá para os discípulos. Mas a minha pergunta é, não deu muito certo, porque os discípulos morreram pobres e martirizados. Todos eles morreram martirizados
e sem prosperidade, ou pelo menos sem prosperidade no sentido que o Tiago Brunet traz aqui no livro. Então, Jesus não deve ter sido um bom mestre desse coach do Tiago Brunet, afinal de contas, os seus discípulos morreram pobres e martirizados. No segundo capítulo, nós temos as características desses coaches aflorando aqui no autor. Então, ele vai deixar bem claro as diversas viagens que ele fez pelo mundo para pregar a sua teoria, e isso é uma coisa característica desse livro. Você vai perceber que a todo momento o autor quer deixar bem claro que ele viaja para a Índia, para o Japão, para os Estados Unidos, para a Europa, ou seja, ele é alguém muito importante e muito solicitado pelas pessoas. Eu já percebi isso em outros coaches. Se você for ver outras palestras de coach, você vai ver que eles adoram falar do quanto eles viajam, do quanto eles são, por exemplo, chamados lá nos Estados Unidos ou na Europa para dar palestra, né? Porque isso dá status para o coach. E aí, nesse segundo capítulo, que eu dei o título de Deixe sua energia mudar o ambiente, nós temos um Feng Shui cristão. Sim, meus amigos, nós temos uma forma de como você chega no ambiente e muda todo o ambiente. Ele deixa isso bem claro, que quando ele chega naquele ambiente, o ambiente pode estar pesado, o ambiente pode estar triste, o ambiente pode estar para baixo, mas quando ele chega, ele muda a energia daquele ambiente. Está lá na página 51, se você quer tirar a prova. Mais uma vez, eu devo dizer que isso não funcionou muito nem para os discípulos, nem principalmente para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chegava em algumas cidades e tinha que sair vazado, tinha que sair corrido de lá. Muitas vezes era apedrejado, chicoteado. Parece-me que o apóstolo Paulo não frequentava as aulas de Master Coach e ele então não conseguia mudar o ambiente onde ele estava e o pessoal queria apedrejá-lo, queria matá-lo, ao invés de se submeter à sua energia superior. Esse tipo de coisa você precisa identificar nesses livros, porque ele vai te ganhando com palavrinhas fáceis e aí você pensa, é verdade, quando eu chegar no ambiente eu tenho que chegar e mudar aquele ambiente. Deixa eu te falar um negócio, quem muda o ambiente é Cristo e muitas pessoas vão rejeitar a Cristo, ok? E eles rejeitando a Cristo não há o que você fazer. Então essa história de Feng Shui cristão não combina realmente com uma vida diária com Deus. Como eu disse, os apóstolos, e principalmente o apóstolo Paulo, não conseguia sempre mudar o ambiente. No capítulo 3, eu dei o título de Ops, não percebi o erro. Sim, Tiago Brunet vai falar como você pode fortalecer o seu eu, como o poder estar em suas mãos. Inclusive, ele vai contar uma história nesse capítulo de quando ele conseguiu vencer o seu inconsciente. Então, ele gostava de comprar coisas que não precisavam, e aí um determinado dia ele entrou numa loja para comprar mais uma coisa da qual ele não precisava, mas aí pela força mental, por tudo aquilo que ele estava aprendendo e pelo seu equilíbrio emocional, ele então conseguiu não comprar aquilo que não precisava, deixando muito claro que o poder está dentro de você, deixando muito claro que é você que faz o seu destino, todas aquelas paradas de coach que você já está acostumado aí. Ele realmente acredita que o poder está nas mãos dele. Quando ele conta essa história, ele não conta que orou a Deus e pediu força, ele não conta a respeito da sua luta interior a respeito disso, de como Deus concedeu graça a ele. Não, tudo foi pelo seu poder, por aquilo que ele decidiu fazer, pelo poder da sua própria decisão. Mas aí, nesse capítulo, ele não percebe que ele dá exemplos justamente que vão contrário à teoria dele. Porque ele diz o seguinte, olha, para você ganhar dinheiro, o problema é sempre emocional, ok? Então, se você não tiver em dias com as suas emoções, se você não tiver controle emocional, você não será alguém próspero. Mas, ao mesmo tempo, ele dá, durante o livro, mas principalmente nesse capítulo, diversos exemplos de homens muito ricos e que são cheios de problemas emocionais. Ora, se para mim ganhar dinheiro eu preciso estar com as minhas emoções em dias, como essas pessoas ganharam dinheiro? Estando com as suas emoções todas arrebentadas. Ou seja, ele deixa muito claro que existe sim pessoas que são emocionalmente todas quebradas, todas arrebentadas, mas que são muito ricos. Então, ele mesmo deixa muito claro no livro dele que você não precisa ter uma saúde emocional para ganhar dinheiro. Por isso, eu dei o nome desse capítulo de Ops, não percebi o erro. No capítulo 4, eu dei o título de Defina a meta que Deus te ajuda.
É mais ou menos isso que ele vai defender nesse capítulo 4. Veja o que ele diz lá na página 70. Ele fala o seguinte: aprendi por meio da inteligência bíblica que o Criador não dá dinheiro para uma pessoa, e sim para um projeto que ele tenha. Os homens e as mulheres da Bíblia que prosperaram conquistaram o topo da montanha pela causa que defendiam. Quando você tem claro qual é o seu sonho, fica mais fácil desenhar uma meta financeira. Sem um projeto, dificilmente você terá forças naturais ou ajuda lá de cima para conquistar seu objetivo. Traduzindo, ele fala o seguinte: você vai definir sua meta, você vai definir os seus planos e depois você coloca Deus para balizar. Essa é uma teoria coach muito espalhada por aí. Tipo, você faz tudo sozinho, você planeja, você define a meta onde você quer chegar, depois você chega para Deus e fala: Deus, assina aqui que esses são os meus planos, me leve até lá. É basicamente isso que ele vai defender. Ora, primeiramente, nós precisamos verificar com o próprio Deus qual é o plano dele para mim. Ao invés de eu sair fazendo plano, eu preciso verificar com o Senhor: calma aí, o que o Senhor quer de mim? Quais são os seus planos para mim? Não, nada disso. Você tem que ter meta, foco, força, fé, né? É tudo isso que é destilado nesse livro aqui. E aí depois você apenas chega para Deus e fala: agora assina aqui e me leve até lá. Isso sem contar que, se você olhar para as Escrituras, você vai ver diversas pessoas que não tinham absolutamente plano nenhum e que Deus é que pegou e colocou onde ele queria. Quer um exemplo? Davi. Davi, quando estava lá cuidando das ovelhas, ele não estava lá: caramba, um dia eu serei o rei dessa nação, essa é minha meta, esse é o meu foco, é para isso que eu vivo. Nada disso, ele estava apenas cuidando das ovelhas. Enquanto cuidava das ovelhas, até escrevia um ou outro salmo em louvor ao Senhor. Pois bem, o que Deus fez? Tirou ele de lá e colocou ele para ser rei de Israel. Ele tinha essa meta? Ele tinha esse plano? Não, senhor. Foi Deus que colocou, porque esse era o plano de Deus para a vida de Davi. Então, você percebe que não há nenhum fundamento teológico para isso que ele está dizendo. Você define sua meta, você definiu o seu alvo, e aí depois você chega para Deus e fala: agora, Deus, me leve até o alvo que eu defini. Deus é simplesmente um empregado seu. Você define tudo e depois Deus te leva aonde você quer ir. Muito bem, indo para o capítulo 6, eu preciso dizer que nesse capítulo, que eu dei o nome de Continuando a Exegese de Judas, nós temos aqui a confusão mental do próprio Tiago Brunet ao fazer a exegese do texto onde Judas traz Jesus. E olha o que ele diz na página 88, para que você entenda o que ele quer te passar a respeito da interpretação desse texto da traição de Judas. 30 moedas de prata não significam muita coisa para ele, para Judas. Depois de analisar minuciosamente, concluí que Judas não traiu Jesus por dinheiro. Além disso, não foi somente pelo que os teólogos defendem como Satanás se apoderou dele, apesar da Bíblia deixar expresso isso. Não é nada disso. Existe algo que Tiago Brunet descobriu que todos os teólogos da história inteira da igreja não viram. Afirmo isso porque Pedro também negou Jesus nesse dia terrível e, dias antes, Cristo havia declarado que Satanás estava em seu discípulo. Ou seja, ele está falando o seguinte: olha, Pedro também estava com Satanás ali, né? Lembra que o próprio Cristo falou: arreda-te, Satanás, para Pedro? Então, se Pedro estava com Satanás e não tomou as mesmas decisões de Judas, Judas não pode ter feito isso apenas porque era ruim ou por causa da sua ganância com dinheiro. Não. Tiago Brunet nos revela: Judas e Pedro estavam na mesma situação. Os dois traíram Jesus. Os dois foram influenciados pelo inimigo. Mas só um se suicidou e entrou para a história como o maior traidor de todos os tempos. Pedro, depois de negá-lo, saiu correndo, chorando e entrou em um profundo processo de arrependimento. Processo este que o levou a uma reavaliação e a um reequilíbrio emocional. Judas também se arrependeu e foi até os chefes do Sinédrio devolver as 30 moedas. Mas eles se recusaram, dizendo que não podia receber o dinheiro de volta por se tratar de sangue inocente. Ou seja, aí ele vai continuar aqui dizendo o seguinte: Pedro perdoou a si mesmo, enquanto que Judas não perdoou. E tudo isso por quê? Por causa da saúde emocional. O problema ali é a saúde emocional de Judas. Judas traiu Jesus porque ele estava com as emoções desequilibradas. E aí, nesse capítulo, ele vai dizer o seguinte: que Jesus utilizava a teoria multifocal do Augusto Cury para contornar as coisas ali.
Sabe quando Jesus vira para Pedro, depois que Pedro é perdoado ali, e fala: Pedro, tu me amas? 3 vezes, assim como Pedro negou ele 3 vezes, Jesus interpela ele: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Isto é a utilização de Jesus do método multifocal do Augusto Cury. Quem diria, hein? Jesus, um discípulo de Augusto Cury, ou da teoria multifocal de Augusto Cury. E ele vai finalizar esse capítulo dizendo basicamente o seguinte: sabe esses homens vis, esses homens assassinos, estupradores, ladrões? Pois bem, eles só são assim por causa da sua confusão emocional. E se você não acredita, leia lá na página 91 que você vai entender o que ele quer dizer com isso. Muito bem, chega, eu não posso mais falar desse livro, esse vídeo está ficando muito grande e esse livro não merece tanto espaço aqui no Livros de Teologia. Realmente, esse livro merece estar nesse quadro: os piores livros cristãos de todos os tempos. Resumo deste livro. Primeiro, é um livro totalmente coach e absolutamente nada cristão. Segundo, observa-se que o autor estudou muito mais sobre coach do que sobre teologia, e ele deixa isso até bem claro a não colocar qual a instituição que ele fez teologia, mas na instituição do coach ele dá um destaque todo especial. Terceiro, os poucos textos utilizados da Bíblia são retirados de contexto, e eu tenho absoluta certeza que a exegese feita por esse autor não passaria nem da primeira classe da escola bíblica dominical. O autor ignora totalmente o fator Deus na prosperidade e ignora também o fator pecado no coração do homem. É um livro politicamente correto, e a impressão que eu tenho é que ele tem muito cuidado para que outras pessoas de outras religiões possam ler o livro. Sim, ele quer vender para todas as religiões, porque ele não bate o martelo em determinadas coisas, acredito que para não ofender as outras pessoas, ok? Se você falar, por exemplo, que Cristo é o único caminho, se você falar que há apenas um Salvador ou qualquer coisa nesse sentido, pessoas de outras religiões vão ficar ofendidas, e aí o autor obviamente não quer perder a clientela de outras religiões. E para finalizar, eu ainda digo que até na parte coach ele não te dá muita coisa além de frases de efeito. Ou seja, eu já li outros livros coaches muito melhores do que esse, no sentido do aprendizado. Nós temos aqui um autor que gostaria de contar a sua própria história, de como ele se tornou rico, ou se tornou próspero, como ele é próspero hoje, e deixar muito claro de que se você seguir os conselhos dele, você também se tornará muito próspero. Ele quer contar a história da vida dele, de como ele conseguiu sucesso, de como hoje ele viaja para todos os lugares do mundo fazendo palestra, tudo porque ele adquiriu essa segurança emocional. É basicamente isso que ele defende nesse livro. Muito bem, dinheiro é emocional, saúde emocional para ter paz financeira. Tiago Brunet, Editora A Vida, vai levar 0,5 mochés? Sim, eu estou dando 0,5 mochés por causa da edição. Temos aqui folhinha amarela, né, bem editado pela Editora Vida, então vai mais pela minha consideração à Editora Vida do que realmente a consideração ao autor. Fica aqui a minha forte desmotivação para que você não leia livros desse autor. Meu Deus do céu, é muito ruim, é muito pior do que o primeiro livro do quadro Os Piores Livros Cristãos de Todos os Tempos. Muito bem, pessoal, se você gostou desse vídeo, não saia sem deixar o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. E olha só, deixe lá embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo, ou se você já leu algum livro desse autor e o que você acha, tá bom?